Você já ouviu falar de Moisés, de Davi, de Noé? Mas tem uma história que a maioria das igrejas evita contar. Ela não está escondida. Está ali, na Bíblia. Só que quase ninguém fala sobre ela. É uma dessas histórias que, quando você descobre, muda totalmente a forma como vê aquela época. Não é apenas um relato de guerra ou de conflito. É uma trama complexa, cheia de estratégias, coragem, medo e uma mulher que se tornou uma verdadeira heroína improvável. Essa é uma história de guerra, traição, coragem, mas principalmente de um plano ousado que Deus executou através de alguém que ninguém esperava. Alguém que nunca esteve no centro das atenções, mas que teve um papel decisivo para o futuro do povo de Israel. Alguém que quase ninguém lembra hoje. Hoje você vai conhecer a história de Jael, a mulher que calou um comandante inimigo, não com uma espada ou uma lança, como muitos guerreiros da Bíblia, mas com uma estaca. Sim, você ouviu certo, uma estaca de tenda, um objeto simples e humilde nas mãos de uma mulher determinada que mudou o rumo de uma guerra. Mas antes de chegar nesse momento dramático, você precisa entender o que estava acontecendo com o povo de Deus naquela época. O livro de Juízes nos apresenta um ciclo repetitivo e doloroso. Um ciclo que parece se repetir diversas vezes. O povo de Israel se afasta de Deus, começa a seguir outros deuses, é oprimido por inimigos mais poderosos, clama por ajuda, e Deus levanta alguém para libertá-los. São histórias de sofrimento, mas também de redenção. Dessa vez, o opressor era o rei Jabim de Canaã, um homem cruel que dominava a região com seu exército implacável. Seu comandante de guerra era Sísera, um nome que causava medo em todos. Ele liderava uma força com 900 carros de ferro, uma tecnologia de guerra muito avançada para a época. Era como enfrentar tanques de guerra em um campo de batalha antigo. Sísera e seu exército deixavam o povo de Israel sufocado sem esperança por 20 anos. E então, Deus levanta uma mulher para liderar Israel. Seu nome? Débora. Débora era uma profetisa e juíza, um tipo de líder espiritual e político ao mesmo tempo. Em uma época em que as mulheres raramente tinham voz ou poder, Débora se destacava. Ela julgava causas, aconselhava o povo, ouvia a voz de Deus e transmitia suas ordens. E foi através dela que Deus liberou uma profecia muito clara. Sísera será entregue nas mãos de uma mulher. Mas ninguém sabia quem seria essa mulher. Débora convoca um guerreiro chamado Baraque, um homem forte e corajoso. Ela lhe diz: Deus vai com você. Lidere o exército de Israel e lute contra Sísera. Mas Baraque, talvez temendo a batalha, responde: Eu só irei se você for comigo. Débora aceita, mas avisa que a honra da vitória não será dele, e sim de uma mulher. Essa profecia deixou todos curiosos, sem saber ainda o que estava por vir. E é aqui que começa uma virada surpreendente, não apenas no campo de batalha, mas nos bastidores da guerra. Enquanto o exército de Israel se prepara para enfrentar Sísera, Deus já está movimentando peças em lugares inesperados. Enquanto tudo isso acontece, em outra parte do território vivia um povo nômade chamado queneus. Eles não estavam envolvidos na guerra. Eram neutros, mantendo paz com os cananeus. E entre eles estava Jael, esposa de Heber, um homem que tinha feito aliança com Jabim. Sísera jamais imaginaria que ali, na tenda de Jael, ele encontraria seu fim. A guerra começa. Baraque lidera os israelitas contra Sísera. Deus entra em ação de uma forma surpreendente. Uma chuva torrencial começa a cair. O campo, antes firme, se transforma em lama. Os carros de ferro de Sísera atolam na lama, e o exército inimigo entra em pânico. Os soldados começam a fugir,
e Císera abandona o campo de batalha para salvar sua própria vida, correndo a pé. Exausto, desesperado e sem rumo, Císera corre até uma região onde acredita que estará seguro. Ele vê uma tenda, reconhece o símbolo de Éber, seu aliado. Ele pensa, ali é o lugar perfeito para descansar e se esconder. Dentro da tenda, quem está lá? Jael, a esposa de Éber. Ela o recebe com gentileza, com um sorriso que esconde uma determinação inesperada. Entra, meu senhor. Não tenha medo. Ela cobre ele com uma manta para que ele descanse. Císera pede água e Jael lhe oferece leite quente para acalmá-lo e fazer com que ele relaxe. Císera confia em Jael e adormece. Mas Jael já sabia o que tinha que fazer. Jael já tinha decidido seu papel naquela história. Um papel que ninguém imaginava que uma mulher pudesse desempenhar. Enquanto Císera dormia profundamente, exausto da fuga e da batalha, ela pegou uma estaca de tenda, uma ferramenta simples, mas mortal, e se aproximou silenciosamente. Naquela noite, o destino de Israel estava nas mãos de Jael. Com coragem e determinação, ela cravou a estaca na têmpora de Císera, calando para sempre o comandante do exército inimigo. Um ato brutal, sim, mas decisivo para o futuro do povo de Deus. Quando Baraque chegou, liderando o exército de Israel em perseguição a Císera, Jael saiu da tenda para mostrar a ele o que tinha feito. A profecia de Débora se cumpria diante dos olhos de todos. A vitória não foi com as armas do exército, mas pela coragem de uma mulher. Mas por que essa história não é contada nas igrejas? Talvez porque revela uma mulher que, para vencer, teve que agir com astúcia e violência, quebrando padrões que muitos preferem ignorar. Jael não era uma guerreira tradicional, mas sua ação foi fundamental para a libertação de Israel. Essa narrativa nos desafia a pensar além das interpretações comuns da Bíblia. Nos mostra que Deus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, mesmo em situações que parecem improváveis ou desconfortáveis para nós. Revela que a força pode vir de onde menos esperamos e que a fé se manifesta de maneiras variadas. O livro de Juízes está cheio dessas histórias escondidas. Histórias que falam de pessoas comuns colocadas em situações extraordinárias, de decisões difíceis e de um Deus que atua de formas surpreendentes para cumprir seus propósitos. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras. Voltando à história, a vitória de Israel naquela batalha trouxe um período de paz para o povo. Mas a jornada continuaria cheia de desafios. O ciclo de afastamento, opressão e libertação se repetiria várias vezes, mostrando a complexidade da relação entre Deus e seu povo. Jael, a mulher que ousou agir quando tudo parecia perdido, é uma inspiração para todos nós. Sua coragem, determinação e fé nos lembram que às vezes a solução para os maiores problemas está nas mãos daqueles que ninguém espera. Essa história nos convida a olhar para a Bíblia com novos olhos, a questionar as interpretações tradicionais e a buscar a verdade que está além das palavras simples. Afinal, Deus é um Deus de mistérios e surpresas. Depois da ação decisiva de Jael, a narrativa bíblica continua a revelar como Deus utiliza pessoas comuns para cumprir seus propósitos de formas inesperadas. A história de Jael e Císera não é apenas sobre guerra e violência, é também uma lição profunda sobre coragem, fé e justiça divina. O livro de Juízes mostra que o povo de Israel viveu um tempo de ciclos, períodos de paz seguidos de momentos de crise, opressão e libertação.
Cada vez que o povo se afastava de Deus, sofria as consequências. E sempre que clamava a Deus, enviava um libertador. Débora, Jael e Baraque foram instrumentos nesse processo, evidenciando que a liderança e a salvação podem vir de onde menos se espera. Mas o que podemos aprender para a nossa vida hoje com essa história? Primeiro, que Deus pode agir por meio de qualquer pessoa, independentemente do gênero, status social ou força física. Jael, uma mulher comum, tornou-se protagonista de um evento que mudou o destino de um povo. Isso nos inspira a confiar no poder de Deus para nos usar, mesmo quando nos sentimos pequenos ou incapazes. Além disso, a história desafia as noções tradicionais de poder e heroísmo. O poder não está apenas nas armas ou nas batalhas convencionais, mas na coragem de tomar decisões difíceis, mesmo quando ninguém está olhando. Jael não buscou glória, mas agiu com determinação para cumprir um propósito maior. Outro ponto importante é a astúcia e a sabedoria de Jael. Ela soube usar as circunstâncias a seu favor, aproveitando a confiança do inimigo para garantir a vitória. Isso nos mostra que, além da fé, a sabedoria e o discernimento são fundamentais para vencer os desafios da vida. E há ainda a questão do silêncio e do esquecimento. Porque histórias como a de Jael ficam quase invisíveis? Talvez porque elas confrontam nossas ideias pré-concebidas sobre Deus, sobre o que é certo ou errado, sobre quem pode ser um herói. Mas é justamente nesses relatos que encontramos a complexidade da Bíblia e a profundidade do plano divino. Se você está gostando dessa jornada, aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou da história de Jael. Qual parte mais te surpreendeu? E se conhece outras histórias que raramente são contadas, compartilhe com a gente. Sua participação é muito importante para construir essa comunidade de descobertas. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Estamos preparando conteúdos incríveis que vão mexer com sua fé e com seu entendimento das Escrituras. Voltando à história, a vitória sobre Sísera foi comemorada com um cântico de louvor. Débora e Baraque cantaram um hino que exaltava a Deus por sua intervenção poderosa. Essa celebração é um lembrete de que, mesmo em meio às lutas, devemos reconhecer a presença e o auxílio divino. Mas a Bíblia não encerra a vida de Jael ali. Ela permanece como um símbolo de coragem e justiça, um exemplo para todos que enfrentam batalhas difíceis. Sua história nos desafia a sermos corajosos, a agirmos com fé e a confiarmos que Deus pode usar qualquer um para realizar grandes coisas. E agora, antes de terminar, quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Histórias como essa merecem ser conhecidas e espalhadas. Não deixe de voltar aqui para os próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os mistérios e segredos da Bíblia, revelando aquilo que muitos preferem deixar oculto. Obrigado por estar aqui até o final. Sua presença faz toda a diferença para que esse canal cresça e alcance cada vez mais pessoas sedentas por conhecimento e verdade. Nos vemos no próximo vídeo aqui na Deus Cobrindo, com mais uma história impactante que vai mudar sua forma de ver a Bíblia.